Bom dia para você nessa quarta-feira, dia 29 de novembro, né? Já chegando aí ao finalzinho de mais um mês praticamente e também ao final de mais um ano. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live, você que está chegando. Bom dia, Rodrigo. E sempre trago aí para você uma reflexão, uma frase, algo que vai aí conectar de repente com algo que você já conhece ou com algo que você ainda vai estar entendendo um pouquinho mais. E quando se trata de... Bom dia, super! Tudo bem? Agora que eu vi que Rodrigo que é... Não, sempre chamando de super, né? Que bom, que ficou na memória, né? Que bom. Seja muito bem-vindo. É um tema muito bacana falar sobre autoconhecimento para mim, porque eu acredito que é um tema que está sempre nos norteando, nos cercando em algum momento da vida, quando se trata em olhar para nós mesmos, né? Porque afinal, quando se trata de autoconhecimento, até tem uma frase socrática e bem conhecida: conhece a ti mesmo. Já vou falar sobre isso. E como essa live é rápida, 18 minutos, já vou entrar aqui numa história breve para você entender, ou para você entender uma forma aí de fazer um link com a sua jornada de vida e tudo mais, ou com o momento que você está vivendo hoje. Quando se trata, vamos supor, imagine que você vai passear num shopping cheio, agora é final de ano, né? Cheio de gente, chega naquela praça de alimentação cheia também de pessoas, e você tá com uma bolsa pesada, cheia de bolsas, você comprou bastante coisa e tudo mais, tá cansada, né? Às vezes, ou cansado, você tá sozinha ali segurando aquelas bolsas, e você tá com vontade de ir no banheiro. Aí você fica ali no meio da praça de alimentação e fica num dilema. Será que eu deixo aqui numa mesa, né, a minha bolsa, mais os meus pertences, tudo que eu tenho aqui, que tá pesado para ir lá no banheiro, rapidinho e volto? Ou eu levo as bolsas todas para o banheiro, né? Afinal, normalmente banheiro de shopping acaba não sendo tão perto da praça de alimentação, às vezes é um pouquinho mais longe, e aí vai demorar mais, e aquela praça de alimentação tá cheia. Pergunto para você, você normalmente deixa essas bolsas ali em cima da mesa e vai no banheiro bem tranquila ou tranquilo, ou você leva as bolsas? Eu acredito que você vai responder que leva as bolsas, né? Por quê? Porque ali tem muitas pessoas e a realidade é que você não confia, né, nas pessoas que estão ali, porque você desconhece. Você não conhece todo mundo que está ali na praça de alimentação do shopping. E aí, bom dia, Camila. E quando você faz isso, você toma essa atitude de deixar as bolsas ali em cima da mesa, de levar a bolsa para o banheiro, é porque você não conhece as pessoas que estão ali. Como é que eu vou deixar algo de valor, algo que é meu e que eu não conheço as pessoas, para ir ali no banheiro e voltar e de repente vai que essa bolsa não tá mais ali, né? E aí é que tá a grande questão, que a gente até muitas vezes deve ter ouvido muito isso na infância ou em algum momento da vida, que a gente não deve falar com desconhecido, não deve confiar em pessoas desconhecidas ou falar com desconhecido, né? Quantas vezes de repente ou você já ouviu ou você já falou, e a gente até aprende isso de alguma forma, e isso é uma forma de proteção, claro. Quem ensinou isso pra gente com certeza ensinou com esse modo protetivo. E aí quando se trata da emoção do medo, o medo é justamente por isso, para que a gente tenha essa malícia de, vamos dizer assim, de proteção mesmo, de se autoproteger de algo que possa ruim de acontecer, ou que possa realmente, né, causar algum dano ali. E quando se trata de você desconfiar, ou seja, você não confia naquele ambiente, ou naquele local, ou naquelas pessoas, porque você não conhece. Então, como que você vai confiar em você mesmo se você não se conhece? Será que você se conhece? Então, olha
essa é a primeira chave, vamos dizer assim, que eu trago para você sobre o poder do autoconhecimento. Como você confia em alguém que você não conhece? E aí, muitas pessoas vão falar assim, mas claro que eu me conheço, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho esse temperamento, eu tenho essa personalidade, tá. Mas você já parou para pensar que teve momentos na sua vida que você deixou de tomar alguma decisão, né, aproveitar alguma oportunidade, ou fazer uma escolha mais assertiva, porque você não sabia se realmente você ia dar conta, se você ia gostar, se você ia querer fazer aquilo. Ou seja, dentro do autoconhecimento existe, na verdade, um reconhecer de quem é você. É como se nós fôssemos ali bom dia, Rose. É como se fôssemos ali uma cebola. E a cada aprendizado que temos sobre nós, já falei aqui sobre valores, já falei aqui sobre vulnerabilidade. Então, todas essas formas, né, essas, vamos dizer, ferramentas, tem a ver com autoconhecimento. E é como se fosse uma cebola. Cada coisa, cada tópico, cada forma de a gente se conhecer, de a gente olhar pra gente, a gente vai tirando, né, a casca, tirando em volta, né, as camadas dessa cebola. E aí a gente vai até chegar no miolo. E o miolo é justamente ali onde a gente se conhece na essência, onde a gente sabe realmente o que nos faz bem, quais os nossos valores, o que a gente gosta, o que está dentro alinhado das nossas forças, das nossas fraquezas. Ontem mesmo estava num grupo ali das mulheres coach, né? Onde a gente estava trocando ideias sobre o que a gente estuda, o que a gente entende, sobre esse propósito do autoconhecimento, sobre essa forma de entender das pessoas e de entender a gente mesmo antes de entender as pessoas. E nessa conversa a gente conseguiu compreender exatamente que muitas vezes a gente não aprende nem algumas ferramentas que podem nos capacitar para isso. A gente estava falando inclusive sobre sabotadores, né? Então a gente sempre tem algo para aprender sobre a gente mesmo, tá? A gente sempre tem algo a aprender sobre a gente mesmo. Inclusive, voltando ali sobre a filosofia socrática, onde existe aquela palavra, né, de Sócrates bem conhecida e famosa, conhece a ti mesmo, ele se tornou uma referência, né, no mundo do desenvolvimento humano, justamente porque quando ele trouxe essa frase, foi com o objetivo de que as pessoas conheçam a verdade. Será que o que você fala, o que você vê, o que você sente, a tua constância, a forma que você se comporta diante das pessoas, nos ambientes, é a sua verdade? Será que é a sua verdade? Ou você está sempre colocando uma máscara da alegria, colocando uma máscara do poder, colocando uma máscara da felicidade? Mas no fundo, sabe aquele no fundo, você não se conhece a ponto de falar, eu quero dizer um não para aquela situação. Eu quero tomar uma decisão em relação àquela pessoa, em relação àquele local, mas eu não me conheço a ponto de confiar se eu vou conseguir, se eu vou dar conta, sabe? Então olha como quando a gente fala sobre autoconhecimento, ele é profundo. E aí, lembrando que você que está chegando agora, ou chegou agora, depois você volta para o comecinho da live, que eu trouxe uma reflexão muito importante sobre esse poder do autoconhecimento estar ligado à confiança. E essa semana mesmo eu coloquei uma enquete sobre isso, que as pessoas não sabem, não têm esse conhecimento de que a insegurança, você ter insegurança com as coisas relacionadas às suas atitudes, ou o meio onde você vive, te desconecta ou te impede de conhecer o teu propósito, de olhar para o teu propósito maior, para o teu propósito de vida, para a tua jornada de vida. Então veja, quando falamos sobre autoconhecimento também, as pessoas já falam, mas me dá crise existencial, né? Quantos de vocês de repente falou assim, já tive crise existencial por olhar, começar a me conhecer, começar a entender como que eu posso aprender sobre mim mesmo. Eu já vou falar aqui algumas
oportunidades, algumas coisas que você já pode fazer, e acredito que você já faz de forma até inconsciente, mas faz. Porque não tem como passarmos, né, cada um na sua idade, cada um no seu ciclo de vida, sem olhar para dentro, sem entender realmente o que te faz bem, o que não te faz, o que te faz feliz, o que não te faz, quem são as pessoas que você quer que estejam com você agora, quem são as pessoas que você não quer mais, quais são os ambientes que você quer frequentar, porque tudo isso envolve nós como seres humanos, tudo isso, né? Tem até uma frase aqui que eu vi esses dias aqui, que ela fala exatamente que o autoconhecimento, ele leva um caminho da verdade, e a verdade tem a ver com a essência, né? E que em cada conhecimento, em cada etapa que eu passo da vida e vou me conhecendo e vou me descobrindo nessa jornada de vida, nos ciclos, na idade que eu estou, no momento que eu estou de vida, eu vou passando, como eu falei, tirando ali essas camadas da cebola, e que elas muitas vezes até são temporárias. Só que por isso que a gente não pode parar de olhar para isso, porque às vezes você vai olhar, né? Eu até falo sobre mim. A Roberta de 1 ano atrás, quem era a Roberta de 1 ano atrás? Agora, final de ano, inclusive, eu convido você a fazer essa linha da tua vida. Já parou para pensar que quando você olha em dezembro do ano passado, quem era você? Onde você estava? O que você estava fazendo? Como você pensava? Nossa, eu pensava sobre esse assunto que eu defendo, que eu comento, que eu me posiciono dessa forma. Hoje eu já não penso mais assim. Ou então eu até penso, só que eu acredito que ainda tem essa opinião sobre essa situação. Eu preciso defender esse determinado assunto dessa maneira, que é a forma que eu acredito. Então, olha o quanto de coisa que acontece nessa jornada desse autoconhecimento. E isso vai fazendo com que você vai tirando as camadas da cebola e chegando mais dentro desse interior. Ah, Roberta, mas o autoconhecimento vai fazer com que eu fiz um teste, né? Porque existem testes, existem várias situações, existem processos. Muitas vezes você precisa passar por um processo. E esse processo ele pode ser terapêutico, ele pode ser dentro de uma faculdade. Às vezes tem gente que passa um tempo estudando e dentro do processo de estudo passa. Eu comecei muita coisa minha jornada de autoconhecimento dentro de uma pós-graduação que eu fiz sobre gestão de pessoas. E aí lá eu comecei a entender que eu precisava olhar mais para as minhas forças, para o que realmente tinha a ver com os meus dons, os meus talentos. Até falei isso também esses dias, de que se você não tem essa clareza de quais são os seus dons, quais são os seus talentos, porque nós não vamos saber de tudo de tudo e de todos a todo momento. Você não vai ser bom em tudo, é óbvio que não. Nenhum ser humano é bom em tudo. Você pode ter conhecimento de vários assuntos. Como eu gosto de cozinhar, eu tenho conhecimento sobre forma de preparos, enfim. Como eu gosto de carro, eu tenho conhecimento sobre coisas de carro. Enfim, estou dando alguns exemplos. Mas você nunca vai ser bom em tudo ou ter facilidade de exercer algumas funções, de fazer algumas coisas no seu dia a dia, que você seja bom em tudo. É óbvio que não. Aí é que tá, mais um motivo de você olhar para esse ser que é você, para quem é você. E é sobre o ser. Tem até um triângulo que nas ferramentas de autoconhecimento que eu trabalho dentro desse mundo de desenvolvimento humano, que é a ferramenta do ser, do ter e fazer. Eu já até postei uma vez ele aqui no Instagram. E ele fala sobre exatamente isso. A nossa base dessa pirâmide é, em primeiro lugar, o ser. Porque muitas vezes você adquire coisas, inclusive, você busca coisas, busca curso, busca objetos para que você satisfaça algo momentâneo ali, só que na verdade você não olhou ainda para essa base, que é o teu ser. Você não sabe se realmente você gosta da camisa cor-de-rosa. Você não sabe se realmente você usa porque tá todo mundo usando, entendeu? Vamos supor. Mas você realmente gosta dessa cor? Essa cor fica boa em você? Não sei, é você que vai descobrir. Então assim, olha o quanto pequenas coisas dentro da sua jornada, do seu autoconhecimento vai fazer diferença. E aqui eu falei sobre processos, falei sobre jornada,
Mas também está muito ligado você assistir um filme com outro olhar. Às vezes você assiste um filme, vou abrir ali a Netflix, vou para um cinema, para descontrair, para fazer uma coisa ali daquele momento, né? Vou ali assistir um filme para descontrair, naquele dia que tá mais cansado, tal, um final de semana. Mas você já parou para pensar que de repente, ao invés de você assistir aquele filme só para, né, vamos dizer assim, ficar ali um pouco, tem uma palavra certa para isso, mas ficar ali um pouco com a cabeça mais assim tranquila, né? Essa é uma palavra bem que eu gosto muito de usar aquela palavra, ociosa mesmo, né? E aí você só que já parou pra pensar que quando qualquer filme que você escolher tem ali, ninguém faz um filme sem um propósito, seja ele qual for, seja até de ficção científica. Então já parou pra pensar que quando você assiste um filme você pode estar aprendendo sobre aquele filme? Claro, se você busca filmes como fatos reais, inclusive. Essa semana passou o filme aquele Estrelas Além do Tempo, falei, nossa, queria assistir de novo aquele filme. Porque quer filme melhor do que você se reconhecer? Você se reconhece na história do autor, você entra ali, você se imagina. Por que você chora nos filmes? Quando é um filme romântico, quando é um filme de tristeza, que alguém morreu. Por quê? Justamente por isso. Porque nós temos ali um neurônio espelho que vai fazer a identificação, de repente, do que a gente está vivendo, de repente do que é algo que a gente já passou, ou então algo que está no nosso inconsciente. Algo que você já viveu, até quando era criança e você não lembra, ou algo que você passou e que você também não lembrava mais. Em algum momento da vida você passou e não lembrava mais. Então, olha quantas coisas. E aí eu falo sobre filmes, eu falo sobre livro, porque que é coisa melhor do que você ler um livro e que você aprender coisas ali que uma expansão de consciência. O poder do autoconhecimento, ele te dá uma expansão de consciência, uma expansão de entendimento sobre você mesmo. E isso você pode buscar dessa forma mais prática que eu falei para você agora, livros, filmes, exercícios, testes, e também de uma forma mais contínua, mais, vamos dizer assim, mais com base em realmente tudo que você vai estar entendendo sobre você e o retorno que você vai ter sobre isso também, né? Como você vai interpretar essas forças, essas fraquezas, essas percepções, esses comportamentos, essas atitudes que estão ligadas a você. Então, estamos aqui já às 7h18. Para finalizar, eu sempre gosto de trazer uma frase. E hoje, tem trazido frase de livros, mas hoje eu trouxe aqui uma passagem bíblica que está lá em Atos. Tem toda ali uma história, né? Fala aqui um pouco o Paulo, né? O apóstolo Paulo fala nessa passagem aqui de Atos, mas existe aqui duas coisas bem interessantes que ele fala aqui, que Deus, né, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Então aqui tá falando de que a morada de Deus é a gente. Então, olha o quanto é importante a gente se conhecer, porque é a forma da gente descobrir o que Deus quer pra gente, a força espiritual que vem de Deus. E ainda para finalizar, tem uma outra palavra aqui dentro dessa passagem de Atos mesmo, que fala assim, porque como alguém disse, né, que nele vivemos nos movendo e existindo. E alguns dos poetas vos disseram, nós também somos filhos dele. Aqui tem todo um contexto dentro da passagem de Atos, depois você lê com mais calma, está em Atos 17, a partir do versículo 20. Mas para finalizar, dentro dessas passagens bíblicas, e que tem uma história por trás, tem um contexto, tem também o entendimento de quem somos nós, dentro dessa existência, dentro dessa essência, dentro desse contexto ali das camadas da cebola que a gente mesmo vai tirando ao longo da vida e vai descobrindo quem somos nós. Um excelente dia para você. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora, tá bom? Depois, se gostaram, compartilhe aí essa live com mais alguém que vai ficar gravada ali no feed. Tchau, tchau!